Provavelmente se tu já utilizou algum tipo de teste no .NET, tu já deve ter se deparado com o famoso AAA ou AAA. Mas o que realmente é isso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre o AAA, fica aqui comigo, pega teu café e bora lá. Fala galera, Henrique Jareta por aqui e o vídeo de hoje é muito legal porque ele vai dar início a uma nova série de vídeos aqui no canal onde eu vou falar especificamente sobre testes no .NET. E essa nova playlist é em comemoração aos 7.000 inscritos que o canal atingiu essa semana. Então, muito obrigado de coração porque vocês fazem parte dessa história, essa família está crescendo cada vez mais e é através de vocês que esse conteúdo consegue se propagar cada vez mais para ajudar cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado mesmo. E se tu ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, porque essa nova série e outros vídeos que vão vir aqui no canal vão ser repletos de conhecimento e de conteúdo para poder ajudar vocês cada vez mais. Então, clica aqui no botão de inscreva-se, me dá essa força, é totalmente gratuito e tu não vai te arrepender. Sem mais delongas então, bora para a tela do meu computador para entender o que realmente é esse AAA. Perfeito então, pessoal, já aqui na tela do meu computador, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma classe super simples, que é uma classe calculadora, onde eu simplesmente criei para simular os métodos de adição, subtração, multiplicação e divisão. Super simples, nada complexo aqui. Mas, se vocês olharem aqui, eu tenho um outro arquivo que eu criei de testes, simplesmente para que a gente consiga separar os testes da nossa classe principal e também para que a gente consiga testar essa classe principal. Então aqui no meu Calculator Simple Testes, pode ver que a primeira coisa que a gente nota de diferença, porque é uma classe normal, vocês podem ver aqui que é um Public Class Calculator, é uma classe normal, porém a gente tem esse decorator aqui que se chama Fact, que é um fato realmente. Então, toda vez que eu tiver um método que eu preciso testar, né, porque eu posso criar vários facts aqui diferentes, eu posso testar vários caminhos, eu preciso necessariamente dividir esses métodos com fact para que ele entenda, para que o C# entenda que a gente está lidando com os testes. Então aqui, claro, eu coloquei somente um teste chamado de deve somar dois números, mas aqui eu posso ter diversos outros testes, né? Eu posso vir aqui e colocar um outro teste, só vou renomear aqui como 2, eu posso vir aqui colocar outro teste aqui como 3. Então, eu posso criar vários testes diferentes aqui para que eu teste vários caminhos. Mas para esse vídeo em específico, pessoal, eu vou manter somente um teste que eu vou utilizar somente a forma, né, de somar. Vou usar somente o método de somar, tá? Então, o que eu vou acabar fazendo aqui nesse teste? Eu quero enviar dois números, eu quero somar eles e eu quero ter um valor esperado. Eu quero consultar se o que veio do meu método, ele realmente está igual ao valor esperado. Então, olha só que interessante. O primeiro ponto que a gente tem que entender sobre os testes, antes da gente entrar no famoso AAA, é que os testes, eles têm que chamar a minha instância aqui, ele tem que criar uma instância da minha classe calculadora. Por quê? Porque os métodos que eu quero testar é o método de adicionar, subtrair, multiplicar, e esses métodos eles estão dentro da minha classe calculadora. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é realmente criar uma instância dessa classe. Então o que eu vou fazer? Então eu vou criar uma variável aqui, private read only calculator, eu vou colocar aqui como calculator e aqui simplesmente eu posso utilizar a inferência de tipo e posso dar um new aqui. Então isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma forma de eu ter uma instância. Por quê? Porque eu estou utilizando um new aqui. Eu não preciso, né, colocar aqui calculator, por exemplo. Por quê? Porque ele já vai me dizer que isso é redundante, ó. É redundante essa especificação. Por quê? Porque eu já estou dizendo aqui que o meu tipo é calculator. Então, eu simplesmente posso tirar isso aqui fora e deixar dessa maneira aqui. Perfeito. Até vou mudar aqui para calc, para ser um pouco menor, né? Para ser um pouco mais didático. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que entender aqui agora, no meu teste, já que eu já tenho a instância do que eu preciso, eu tenho que entender que depois que a gente criou essa instância, é o que realmente é o AAA. Então, vou colocar aqui, né, o AAA, que na regra seria AAA dessa maneira aqui. Essa é uma forma que a gente tem de organizar o nosso código para que a gente tenha as 3 camadas necessárias para fazer um teste. Então, a primeira camada que a gente tem do A é o arrange, né? Ou seja, o que são as coisas que eu preciso, quais são as variáveis, o que eu preciso mocar, quais são os valores, enfim, tudo que eu preciso realmente para rodar o meu teste, para que o meu teste seja concluído com sucesso. O segundo A nada mais é do que o act, ou seja, qual que é a ação? Pensa,
eu já tenho aqui, ó, o meu arrange, que é tudo que eu preciso, mas qual que é a ação que eu vou ter com esse meu arrange? Porque se eu tiver uma variável, se eu tiver um valor e eu não fizer nada com esses valores, de nada adianta. Então, por isso que eu tenho o act. E o último aqui que eu tenho é o nosso assert, né? Ou seja, depois que eu arranjei tudo, cara, as minhas variáveis estão lá bonitas com valores perfeito. Eu dei uma ação para elas. A ação aqui nesse método é o quê? Bom, eu tenho que somar, né? Eu tenho que adicionar. Então, essa ação de somar vai estar dentro do meu act. Mas aqui no meu assert, no meu assertion, né? Qual que é a forma que eu tenho para testar se isso está certo? Entende? Então a gente tem vários métodos que a gente consegue dentro do assert para assegurar isso. Então olha só, eu vou remover esse comentário aqui. Tá? E eu vou manter aqui o meu arrange, act e assert dessa maneira. Primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é realmente definir as variáveis. E basicamente aqui, como é uma soma, eu já sei que eu tenho que ter dois valores. Eu tenho que ter um valor de entrada e eu tenho que ter um valor de saída, né? Ou um valor inicial, um valor 1, um valor 2, enfim, como tu preferir. Então o que eu vou criar? Vou criar uma variável aqui chamada de first value, ou melhor, first number, e aqui eu vou dizer que ele vai ser igual a 5, por exemplo, tá? Eu vou criar uma outra variável aqui chamada de second number, e vou colocar o valor aqui, vou seguir a sugestão dele, vou colocar o valor igual a 10. Perfeito, eu já tenho meu valor de entrada, né? Os dois valores de entrada. Só que agora a questão é, qual que é o valor esperado dessa soma? Bom, eu posso criar uma variável aqui como expected result, e posso simplesmente fazer dessa maneira. Eu não vou fazer dessa maneira que ele disse, até para mostrar para vocês uma forma diferente. Eu posso dizer que vai ser first number mais second number dessa maneira. Então, olha só, no meu arrange, o que eu tenho? Eu tenho um valor que eu vou colocar para somar. Lembra que eu tenho que ter uma soma, eu tenho que ter dois valores, assim como divisão, multiplicação, eu tenho que ter dois valores. Mas aqui eu tenho um expected result, tá? Aonde eu vou simplesmente somar o primeiro e o segundo. Para ficar um pouco melhor aqui, vamos mudar esse case aqui, né? Para ficar certinho, como a gente gosta de fazer aqui. Vou colocar aqui dessa maneira e vou dizer first number e second number. Perfeito. O nosso arrange aqui, ele está pronto. Depois disso vem o próximo passo, pessoal, que é o quê? Que é o nosso act, né? O que eu vou fazer de ação aqui? Então aqui eu posso criar uma variável também, vou criar como result e vou dizer que eu quero chamar o meu método adicionar, que é o método que está aqui dentro da minha classe. Como é que eu faço isso? Bom, eu já tenho uma instância aqui, né? Então eu vou simplesmente chamar a minha instância calc.add e eu vou passar o meu first number e second number desta maneira aqui. Lembrando, tá? Esse add aqui é um método, como eu disse, lá da classe calculator. Por quê? Porque aqui eu estou acessando a instância da classe. E como esse método aqui é public, né? Eu já tenho também um vídeo aqui no canal explicando sobre esses modificadores. Eu vou deixar ele aqui no card para que tu dê uma olhada. Mas como esse método é public, eu consigo acessar. Se ele fosse private dessa maneira, ele já daria um erro aqui, ó, dizendo que ele não consegue acessar, né, os métodos privados, porque privado é somente dentro da classe. Então, só para exemplificar isso aqui para vocês, vou colocar aqui como public novamente. Então aqui eu já tenho a minha ação, que é a ação de somar. Claro, se fosse para subtrair, por exemplo, eu poderia utilizar o subtract, que é um outro método que eu tenho lá, mas aqui eu vou simplesmente adicionar. E qual que vai ser o meu assert? Depois que eu fiz tudo isso, eu quero que o meu assert nada mais seja do que o resultado aqui da minha soma, lembra que eu estou chamando a minha soma, seja igual ao meu expected result. Então eu posso utilizar aqui assert, né, que eu sempre vou usar o assert aqui nos testes, .equal, eu vou dizer que o meu assert ele tem que ser igual, mas igual ao quê? Ao meu expected result, até vou mudar aqui, expected result, né, para ficar certinho aqui, expected result, que vai ser a soma do primeiro número com o segundo número, ele tem que ser igual ao meu result, né, que vai ser o método que vai somar esses dois números. Então, aqui vai dar 15, o que tem que retornar aqui, ele também vai dar 15. Então, olha só que bacana o que a gente fez aqui. A gente conseguiu simplesmente ter o nosso arrange, né? A gente conseguiu arranjar as coisas, a gente conseguiu organizar o que a gente precisa ter, a gente conseguiu ter a nossa ação, que é chamar o método que a gente precisa testar, e a gente conseguiu aqui retornar, né, o que a gente espera, né, que é o resultado esperado, e também o retorno do método. Se eu precisasse fazer outro para testar a subtração, seria muito simples. Eu posso simplesmente vir aqui eu vou dizer aqui subtract, né? Should subtract two numbers. Tá? Vou manter a mesma coisa, o valor inicial, aqui eu vou colocar como 15 para ele não retornar negativo, e eu vou dizer que aqui vai ser menos, né?
o primeiro número menos o segundo número, e aqui ao invés de usar o add, eu vou usar o subtract, dessa maneira aqui. Então aqui a gente já conseguiu fazer um outro teste simplesmente utilizando, né, o nosso AAA, arranjar, né, o arrange, act e assert. Pessoal, então eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, né? Foi um vídeo mais sobre nível de testes. É lógico que aqui eu criei as 3 variáveis na mão, mas a gente pode usar outros conceitos como theory, inline data, que a gente vai ver nos próximos vídeos aqui dessa playlist. Mas o que é importante vocês levarem em consideração nesse vídeo é como que o AAA funciona, que é uma forma que a gente tem de organizar, e a gente sabe que organização de código é uma das principais coisas que a gente tem quando está desenvolvendo, e esse AAA nada mais é do que uma forma que a gente tem e muito boa, uma das mais utilizadas para poder organizar o nosso código, né, o nosso teste. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo para ti, eu espero que tenha gostado novamente. Te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito, me dá essa força. Eu te vejo na próxima. Bons códigos, fica muito bem e até mais.